Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao meu canal do Robson 2.0. Antes de adentrar no tema aqui do vídeo, eu vou pedir para todos vocês, quem não for inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, dar o like para o vídeo ter mais relevância no YouTube e não somente se inscrever no meu canal, mas no canal dos nossos parceiros, né? Canal do Cris Macabeus, A Hora do Macabeu, canal do André Chilano, canal Chilano Pro Veritate, canal do Fabrício, de Leigo para Leigo, esposa do Fabrício, Laila Pires, canal do Carlos André, Universo Católico, o canal do nosso amigo Mela Paz, Tartaruga Católico, o canal do Daniel Ferraz. Daniel Ferraz vive me indicando meu canal nos vídeos dele e eu vivo pisando na bola, esquecendo do meu amigo Daniel. Um abraço para você, Daniel. Se inscreva no canal do Daniel Ferraz. Também inscreva-se no meu Apoia-se. Quem for inscrito no meu Apoia-se ou no Apoia-se do canal do Cris, A Hora do Macabeus, terá acesso a todo o conteúdo que a gente faz, que a gente apresenta nos nossos vídeos. Tanto os inscritos do Apoia-se, os apoiadores do Cris quanto o meu, nós colocamos num único grupo de WhatsApp e nós disponibilizamos tanto o material dos meus vídeos quanto dos vídeos do Cris em forma de PDF nesse grupo para os apoiadores. Então, se você quiser todo esse material que eu apresento aqui, que o Cris apresenta no canal dele, seja assinante do nosso Apoia-se, que vocês vão ter em PDF. E agora sim, né, o tema do vídeo. Eu já tinha encerrado essa série de vídeos aqui sobre teologia mística, mas vieram muitas pessoas assim no meu privado, mandando mensagens no privado, trazendo algumas objeções, perguntando acerca desse material aqui que eu vou apresentar aqui agora. Com base nessas objeções que me trouxeram, eu elaborei esse material e vou fazer aqui um vídeo explicando. Das objeções. Primeira objeção: os mortos nada sabem. Quem traz essa objeção geralmente traz essa passagem bíblica de Eclesiastes. Eclesiastes 9, do 5 ao 6. Vai dizer o seguinte: com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento. Fecha aspas. Com base nesse texto de Eclesiastes, alguns afirmam que as almas dos que morrem não têm consciência e vivem no chamado sono da alma. Porém sabemos, deixa eu arrumar a câmera aqui, baixar um pouquinho mais, está cortando meu queixo. Isso, acho que ficou melhor. Porém sabemos que as almas dos mortos receberão sim recompensa, diferentemente do que diz essa passagem de Eclesiastes. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 23, ele vai nos dizer o seguinte: alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Então o texto de Lucas diz que sim, os mortos vão ter recompensa. E é bom também comparar com a passagem de Colossenses 3, 24 e Mateus 5, 12. Logo, o texto de Eclesiastes se refere à morte física da carne, do corpo. Realmente, um cadáver nada sabe. Então, se você for ler esse texto de Eclesiastes no seu contexto, você vai ver que está se referindo ao corpo físico, à morte física, à matéria. Um morto, um defunto, um cadáver, vou ter que concordar. Um cadáver nada sabe. Então, essa objeção eu esclareço assim. Não tem mais o que delongar a respeito disso.
Ponto final. Primeira objeção já foi para as cucuia. Segunda objeção, a necromante de Endor. Né? Eu tratei desse texto num outro vídeo, acho que foi no último vídeo, a respeito desse acontecimento, dessa passagem aqui. Para quem não conhece, essa passagem diz respeito àquela aparição do profeta Samuel a uma necromante a pedido de Saul, né, rei de Israel. E eles, os que são contra a doutrina católica, traz os seguintes argumentos. Aqui eu trouxe 4 argumentos. Há 4 abordagens teológicas sobre esse acontecimento, elaboradas tanto por teólogos cristãos quanto por judeus. A primeira é de que a necromante de Endor evocou realmente Samuel. Esse parece ser o entendimento do próprio autor do texto e foi durante a antiguidade o entendimento da corrente judaica dos fariseus. O historiador Flávio Joséfo, que era fariseu, no seu livro 6 da sua obra Antiguidades Judaicas, atesta essa versão. A corrente do judaísmo rabínico, que é a que tem hoje, né, também aceita essa versão, uma vez que eles creem na perenidade da alma e na possibilidade de se fazer contato com ela, apesar dessa prática ser condenada pela Torá. A segunda abordagem, que foi mais desenvolvida em meios cristãos, é a de que isso seria possível, mas de forma totalmente extraordinária, com uma concessão divina, algo que apenas o próprio Deus poderia realizar, e não a necromante. Daí o fato da mulher ter se assustado e das profecias terem se cumprido. A terceira abordagem, também desenvolvida em meios cristãos de matriz protestante, seria de que se tratava, na realidade, de um demônio, de um espírito maligno, e não o profeta, o próprio profeta. Né? Por fim, a quarta abordagem é de que tudo não teria passado de invenção da mulher, da necromante, que, por medo de Saul, tirou as profecias da própria cabeça. Eu abordarei a segunda hipótese, a de que seria realmente o espírito de Samuel. Hipótese defendida também por Santo Agostinho. Então o texto é esse, o texto completo sobre essa passagem aqui da necromante de Endor. Está lá em 1 Samuel capítulo 28, versículo 4 ao 20. Então eu vou ler no contexto para vocês entenderem. E abre aspas. Os filisteus mobilizados vieram acampar em Sunã, enquanto Saul ajuntava os israelitas, acampando em Gilboé. Ao ver o acampamento dos filisteus, Saul inquietou-se e teve grande medo, e consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. O rei disse aos seus servos: procurai-me uma necromante para que eu a consulte. Há uma em Endor, respondeu-lhe. Saul disfarçou-se, tomou outras vestes e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite, à casa da mulher. Saul disse-lhe: predize-me o futuro, evocando um morto. Fazê-me vir aquele que eu te designar. Respondeu-lhe a mulher: tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. E um detalhe aqui: Saul expulsou da terra os necromantes. Como bem costuma dizer o meu amigo Cris Macabeus, aqui se refere à terra como território e não planeta. Saul não expulsou os necromantes do planeta Terra, né? Como Cris costuma dizer, terra, do termo gué, o Cris costuma dizer, gué, em grego, gué. Brincadeiras à parte, voltando aqui para o texto. Por que me armas ciladas para me matar-me? Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor. Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher: a quem evocarei? Evoca-me Samuel.
E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. Por que me enganaste? Disse ela ao rei. Tu és Saul. E o rei, não temas. Que vês? A mulher, vejo deuses que sobem da terra. Qual é o seu aspecto? É um ancião envolto no manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei. Samuel disse ao rei. Não foi um espírito, não foi um demônio, não foi invenção da cabeça da mulher. O autor desse texto diz que foi Samuel que disse ao rei. Por que me incomodaste, fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacam-me e Deus se retirou de mim, não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe. Novamente, Samuel disse-lhe. Por que me consultas? Uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário, fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza da tua mão e dá-la a outro, a Davi. Não obedeceste à voz do Senhor e não fizeste sentir a Amaleque o fogo de sua cólera. Eis porque o Senhor te trata hoje assim. E mais, o Senhor vai entregar Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo e o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. Saul, atemorizado com as palavras de Samuel, saiu estendido por terra, pois estava extenuado, nada tendo comido aquele dia e toda aquela noite. Fecha aspas. Então vamos analisar aqui o texto, né? Versículo 4 ao versículo 6. Após a desobediência de Saul, Deus se cala e não responde mais, nem por sonho, nem pelo Urim e nem pelos profetas. Versículo 7 ao 10. Saul, após proibir a permanência de necromantes no reino de Israel, busca, mesmo assim, os serviços de uma necromante. Necromancia é a arte de adivinhar eventos futuros consultando mortos. Isso é necromancia. É você evocar mortos, consultar os mortos para prever o futuro, fazer adivinhações. Isso é necromancia. Versículo 11 e 12. A mulher se assusta porque ela vê exatamente a imagem do morto que Saul chamou, e não a de outro morto. O comum na necromancia é o necromante fazer contato sempre com o mesmo morto, diferente do que acontece aqui. Na realidade, isso faz contato com espíritos malignos mesmo, com demônios. Assim como os espíritas, né? Diga-se de passagem. Os espíritas não conversam com os mortos, conversam com espíritos malignos, isso quando conversam, né? Quando não são charlatões mesmo. Com isso, ela se dá conta de que foi Saul quem pediu, já que Saul era um ungido de Deus e somente ele poderia realizar tal feito. Por isso que ela se assusta, porque pediu para ver Samuel e quem apareceu foi realmente Samuel. E foi por isso que ela deu um grito e se assustou, porque não veio o que ela estava acostumada a ver. Versículo 13 e 14. No original em hebraico, a mulher menciona deuses no plural, talvez porque subiram outros seres espirituais além de Samuel, talvez anjos, mas são todos chamados de deuses porque era como ela os considerava. A Bíblia geralmente traz Deus no plural, mas ela fala no singular, né? Mas ela falou no plural deuses. E por que ela chamou de deuses? Porque ela não cria no Deus de Abraão, não era fiel ao Deus de Israel. Ela era uma necromante. Então, para ela, espíritos, seres espirituais eram deuses. É assim que ela chamava. Por isso que ela disse deuses, né? Porque se você perguntar para um pagão na época de Samuel, de Saul, se você perguntasse para um pagão, ele nunca diria que viu espíritos, anjos.
porque eles não criam nisso. Para eles eram divindades. Todo ser espiritual era uma divindade. Saul então pergunta especificamente qual a aparência de Samuel, e a mulher dá uma descrição que faz com que Saul reconheça sendo o profeta. E no capítulo 15 ao 20, Samuel fala que subiu das profundezas da morada dos mortos, ou Sheol em hebraico, e, após repreender Saul, faz a primeira profecia, a de que tiraria o reino de Saul e entregaria a Davi. Em seguida faz mais duas profecias, a de que os filisteus tomariam o reino de suas mãos e que Deus entregaria o próprio Saul e seus filhos para serem mortos pelos inimigos. Alguns aqui objetam falando, não, nem todos os filhos de Saul morreu. Tudo bem, mas Samuel não disse que morreriam todos os filhos de Saul. Disse seus filhos morreriam, não todos. E é isso que o texto vai trazer para a gente, os filhos de Saul. E falam também, mas Samuel profetizou para o dia seguinte, para amanhã. Ele disse amanhã, e a profecia se realiza dias depois. Isso é um rigorismo ridículo. Se o argumento for só esse, não cola, não cola. Engraçado que não usam esse critério quando Jesus profetiza. Não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Aí ninguém leva no literal e ninguém diz que Jesus errou. Mas Jesus não errou. Jesus voltou naquela geração lá. Mas aquele negócio, né? Eu só aceito o que está na Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia eu aceito. Aqui tem que ser no literal. Lá com Jesus, não. Quando Jesus falou essa geração, diz respeito à geração dos cristãos, a geração dos que creem, a minha geração que vive hoje, não aquela geração que Jesus vivia, né? Só um adendo aqui. Mas as profecias se cumpriram. O próprio Deus já havia predito por intermédio de Samuel que o reino seria tirado de Saul. 1 Samuel 15, 26. Não voltarei contigo, exclamou Samuel. Rejeitaste a palavra do Senhor. Por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel. Então isso aqui Samuel já tinha profetizado em vida. E quando ele aparece lá para Saul, ele traz à tona essa profecia que ele já tinha feito. Só que ele faz outra profecia, né? E os filisteus tomaram Israel, mataram Saul e seus filhos. Está lá em 1 Samuel 31, 1 ao 2. Entretanto, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram diante deles, caindo feridos de morte no monte de Gilboé. Os filisteus investiram contra Saul e seus filhos, matando Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. O capítulo 28 do primeiro livro de Samuel nos ensina que não importaria a quem recorresse, Deus já havia decretado o seu destino, seja pelos meios ordinários, tais como sonhos, urim ou profetas, ou seja, por meio extraordinários, como profecia de um homem santo já morto. A verdade é que Deus se afastara de Saul. É isso que quer dizer o texto. Deus já tinha entregado Saul à própria sorte. E independente de quem Saul consultasse, o resultado seria esse, inevitavelmente. E é exatamente isso que nos ensina o texto de 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14. Olha o que vai dizer. Saul morreu por causa da infidelidade, pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor, e porque se consultou com necromantes. Não consultou o Senhor. Por isso o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Jessé. O texto aqui de 1 Crônicas diz que Saul morreu por desobedecer o Senhor e por consultar necromante. E encerra por aí, não diz mais nada.
Não fala sobre demônio, nem sobre falsas profecias, ou sobre ser enganado pela própria necromante. Se não fosse Saul, esse texto diria. Se não fosse Samuel, esse texto diria. Se fosse um demônio, esse texto de 1 Crônicas diria. E se não fosse nada, se fosse apenas invenção da mulher, esse texto também diria. Entendeu? Mas o que esse texto diz? Que o pecado de Saul foi ter se afastado do Senhor e consultado uma necromante. Ponto. Então, essa objeção cai por terra. Era Samuel. O texto diz que era Samuel. As profecias dele se realizaram. Samuel não disse que todos os filhos de Saul morreriam. Samuel disse os seus filhos, não todos. E essa questão do amanhã ia acontecer dias depois, não cola, meu irmão. Não cola. Sinto muito. Não cola. Tudo aconteceu, só errou o dia. Então o demônio profetiza também. Erra por pouco o demônio. Ridículo. Era Samuel. Terceiro, objeção. Né? Quem nunca ouviu? Quem nunca? Né? O único intercessor ou o único mediador? 1 Timóteo 2,6. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem nunca? Com base nesse versículo fora de contexto e retirado de uma carta do apóstolo São Paulo, alguns afirmam que não há outros intercessores, porque Jesus é o único intercessor. Em primeiro lugar, é gritante o fato de que esse versículo não trata de intercessão. Porque, comparando com outras passagens bíblicas, chegamos facilmente à conclusão de que há sim, de fato, outros intercessores entre Deus e os homens. Vou aqui mencionar apenas 2 exemplos de intercessores para não me delongar demasiadamente. Então só vou mencionar 2, tem mais, mas eu vou pegar 2 exemplos, né, que são os mais gritantes, vamos assim dizer. Né? Contra isso aqui não há o que argumentar. Você pega lá a carta de Romanos 26, 27, e vai dizer o seguinte: outro sim, o Espírito vem em auxílio a nossas fraquezas. Porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Espírito Santo intercede por nós, está dizendo aqui, né, nesse texto aqui da carta aos Romanos. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que oferecesse com orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Está lá em Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Na carta aos Romanos, São Paulo nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos como orar a Deus. Da mesma forma, São João descreve no seu livro do Apocalipse a visão de um anjo levando as orações dos santos e as apresentando a Deus. Logo, Jesus Cristo não é o único intercessor de Deus, entre Deus e os homens. Então, do que se trata a passagem da carta de São Paulo a Timóteo? Para entendermos, devemos colocar o versículo em seu contexto, seu devido contexto. 1 Timóteo 2, do 1 ao 3, vai dizer o seguinte: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos de autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O apóstolo inicia o capítulo pedindo para os católicos da comunidade de Timóteo orarem uns pelos outros
Isso já deveria ser o suficiente para entender que, na sequência, dizer que somente Jesus Cristo intercede por nós seria muito contraditório. 1 Timóteo 2, 6 e 7 vai dizer o seguinte, o texto no contexto, né? Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como um resgate por nós. Tal é o fato atestado em seu tempo, e deste fato digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade, que se entregou como resgate por nós. Os caras são tão cara de pau, tão desonesto, que até mesmo isolando um texto fora do contexto, eles ainda pegam e cortam essa parte da frase, que se entregou como resgate por nós. Eles tiram. Eles dizem, porque é um único só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O restante da frase eles tiram. É disso que se trata, de uma mediação salvífica, do fato de que somente Cristo ter se oferecido em sacrifício por nós, para nos devolver o acesso a Deus, a salvação. Se trata de mediação da salvação e não intercessão de oração. Desculpa ter trocado a posição aqui do celular, né? Agora está em outro ângulo, é porque a bateria estava acabando, eu tive que ligar no cabo de USB, por isso que inverteu a posição aqui, né? Mas continuando. Então esse texto diz respeito à mediação da salvação. Cristo é o único mediador da salvação, e não de oração, interceder, né? Uma graça, uma bênção, uma oração, um pedido. O autor da carta aos Hebreus diria que a mediação de Cristo nos deixa próximos de Jerusalém, da Jerusalém celestial, né? Corroborando para o texto de Paulo. Tanto os anjos como os membros vivos e as almas dos santos pertencem à Igreja Católica. Vós, ao contrário, lá está em Hebreus 12, 22 e 24, ao 24. Vai dizer o seguinte: vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos da Igreja Católica, dos primeiros escritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim, de Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência do que o sangue de Abel. Aqui eu coloquei Igreja Católica nesse texto porque é isso que diz o texto, né? No original, no grego koiné, geralmente eles traduzem como Assembleia Universal. É sinônimo, são sinônimos. Assembleia é o mesmo que igreja. A palavra grega para assembleia é o mesmo para a igreja. E universal e católica também. A palavra grega para universal é a mesma usada para católica. Então, traduzir como Assembleia Universal ou Igreja Católica dá na mesma. Quarta objeção: o sono da alma. Salmo 145, versículo 4. Quando se lhe for o espírito, ele voltará ao pó, e todos os seus projetos se desvanecerão de uma só vez. Novamente, lendo esse texto no seu contexto, percebemos que, igual ao que a gente leu anteriormente, agora há pouco, se refere à carne, ao corpo material e à morte física. Um cadáver não continua com seus projetos de vida após a morte. Concordo. Da mesma forma, utilizam a seguinte passagem de Eclesiastes. Então você vê que são passagens assim no Antigo Testamento que se referem aos mortos de forma literal, aos defuntos, ao corpo, ao cadáver. Não diz respeito a uma realidade celestial. Eclesiastes 9:10. Tudo o que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades, pois que na região dos mortos para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria.
No entanto, o apóstolo São Paulo nos ensina que para as almas dos santos só há lugar para a perfeição. Então, realmente, as coisas terrenas não vão para o mundo celestial. As coisas terrenas ficam aqui na terra. 1 Coríntios 13, 9 ao 10. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. O destino das almas de todos os mortos da antiga aliança era a morada dos mortos. Era uma realidade distinta das almas dos mortos da nova aliança. Na comunhão dos santos, no céu, seremos perfeitos em ciência, inteligência e sabedoria. A ciência, inteligência e a sabedoria humana vai ficar aqui, realmente. Entender a realidade celeste de hoje, baseando-se em textos do Antigo Testamento, é um erro crasso, para não dizer ridículo. Os mortos da antiga aliança esperaram por Cristo para receberem o Evangelho e adentrarem no céu. Esse texto eu usei no outro vídeo e vou usar novamente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Pois para isso foi o Evangelho pregado também para os mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. E novamente eu recorro ao apóstolo São Paulo para dizer que no céu haverá perfeição, todo o resto passará. Novamente 1 Coríntios 13, 8. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. Você vê que está em perfeita harmonia com o texto de Eclesiastes, esse texto de São Paulo. Isso que é exegese. Você lê a Bíblia no contexto, comparar um texto com o outro, parar de tirar versículo do contexto. E eu recomendo vocês, leiam a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. É um texto maravilhoso, maravilhoso. Então, Renato Russo gravou aquela música Monte Castelo, né? Usando o texto de Camões, dos Lusíadas, uma parte, e essa passagem aqui, o capítulo 13 da carta aos Coríntios, né? Quinta objeção, o clássico, né? O clássico, esse aqui é o clássico. Imagem de escultura. Quem nunca, né? Quem nunca? Imagem de escultura. Não sei de onde que tira essa imagem de escultura. Nem sei o que é uma imagem de escultura. Mas enfim. Está lá em Êxodo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. A ordem dada por Deus foi clara: não terás outros deuses, e não farás esculturas de outros deuses. Conforme a gente pode conferir lá em Levítico 26, 1. Não fareis ídolos. Não levantareis estátuas nem estelas. Não poreis em vossa terra pedra alguma ordenada de figuras, para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Falsos deuses são ídolos, fazem parte de uma realidade politeísta. Essa passagem se referia ao contexto daquela época em que Moisés vivia. Os hebreus viviam imersos numa cultura egípcia enoteísta. Então é disso que o texto se trata. Êxodo 20. Né? Naquele contexto em que os hebreus viviam no Egito. Viveram por anos e anos a fio. Né? E eles, de certa forma, se adaptaram àquela cultura pagã egípcia, assim como fizeram depois na Babilônia também. Josué 24:14. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio, no Egito, e servi o Senhor. Então, é disso que se refere.
Não fará para ti imagens do que está nos céus. Quais os deuses egípcios que estavam nos céus? Ra, Horus, Tote. São representados aqui com cabeças de aves. Né? Não fará para ti não fará para ti escritura de ídolos que estão sobre a terra. Quais eram? Anubis, Apis, Quepra, Babuíno, Bastete e Geb. Embaixo da terra, o deus Apophis, né, que é uma serpente. E nas águas, Sebec Tueres, que tem aqui a cabeça de um crocodilo e de um hipopótamo. Então são esses, né, os ídolos, os deuses. Estavam no céu, na terra, embaixo da terra, na água. É isso que se refere. Era isso que Deus se referia aos ídolos egípcios, aos quais os hebreus não raramente recorriam. Nem o católico, por mais humilde e letrado que seja, dirá que o santo da sua devoção e veneração é um Deus ou um ídolo. Nem o católico vai dizer isso. Esse clássico, imagem de escultura, está aqui minha resposta. Sexto, não veem, não ouvem e não falam. Sexta objeção. Salmo 115, 4 ao 7. Eu retirei da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Para os antigos hebreus, os ídolos eram representações de divindades pagãs, nas figuras de astros celestes, de animais, de seres humanos e até mesmo de seres híbridos. Por outro lado, o Deus dos hebreus não admitia ser representado por nenhuma figura, sequer seu nome foi revelado. Os outros povos o chamavam de Deus das montanhas, talvez por sempre se manifestar no alto de uma montanha. A expressão El Shaddai, Deus das montanhas, é usada 48 vezes no Antigo Testamento. Êxodo 6:3. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, ou Deus das montanhas. Mas não me dei a conhecer a ele pelo meu nome, Javé. Apesar de ser comumente traduzido para o português como Deus Todo-Poderoso, esse termo significa Deus das planícies, El Shaddai, né? Nesse contexto é que foram escritas passagens como essa que o salmista descreveu. Deus abominava o uso de figuras que representassem alguma divindade pagã, seja esculpida, pintada, forjada, etc. Enquanto o Deus dos hebreus se manifestava realizando prodígios e milagres, determinando leis e ordenanças, as figuras pagãs nada podiam fazer. Sabendo disso, fica fácil entender o porquê do salmista ter escrito isso. Salmo 113, 10 ao 17, Bíblia Ave Maria. Por que diriam as nações pagãs, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto aos seus ídolos de ouro e prata, não são eles simples obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos e não podem ver, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não podem cheirar, tem mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar, sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles sejam os que fabricam e quantos neles põem sua confiança. Mas Israel, ao contrário, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. E o apóstolo Paulo vai explicar essa realidade dos antigos. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 25, Paulo descreve como que se deu esse processo com os antigos, né? Entre Deus e os homens. Paulo vai dizer o seguinte, abre aspas para São Paulo: desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus,
o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e lhes se obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Fecha aspas. Deus revelou sua imagem com Jesus Cristo e a nova aliança tem uma nova forma de se relacionar com Deus e com suas criaturas. Filipenses 2, versículos 6 ao 11 vai dizer o seguinte: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus é o próprio Deus que se fez homem, ele era a imagem visível do Deus invisível, né? Diferente da realidade da antiga aliança. Mas as almas dos santos não são ídolos. Os santos não são falsos deuses. Os santos que estão no céu são como anjos, conforme está lá em Mateus 22, 29 e 30. Respondeu-lhes Jesus: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quinta objeção. E agora as considerações finais. Essa aqui não é mais uma objeção bíblica, é mais uma objeção teórica, filosófica. São duas objeções. A primeira: alguns objetam a doutrina de que a alma permanece viva após a morte física, afirmando que isso é influência da filosofia helenista grega. De fato, muitos filósofos clássicos, incluindo Platão, criam na existência da alma ou em algo semelhante. Porém, isso não era unanimidade entre eles, e haviam sim filósofos gregos que tinham a posição mortalista, ou seja, a de que a alma deixa de existir com a morte física. Talvez o maior exemplo seja Epicuro, que viveu na virada do século IV para o século III a.C. e que conheceu a crença do Deus dos hebreus. Foi com base na crença dos judeus que Epicuro criou seu famoso dilema esse que daria motivação para os gnósticos. Abre aspas para Epicuro: se um Deus bom é criador de tudo e de todos, então quem criou o mal? Fecha aspas. Mas além de ser gnóstico, Epicuro tinha outra coisa que o deixa em descrédito diante da fé cristã. São Paulo pregou aos discípulos de Epicuro, que chamavam seus ensinamentos de doutrinas estranhas. E foi justamente quando Paulo falou sobre a ressurreição de Jesus que eles o ignoraram. Então, quando Paulo chegou em Atenas e foi pregar para os atenienses, para os gregos, alguns levaram ele para pregar no Areópago. E entre esses estavam os epicureus, os discípulos de Epicuro. Lá em Atos dos Apóstolos 17, versículo 18 ao 20 e 32 e 33, vai dizer o seguinte: alguns filósofos epicureus e estoicos
conversaram com ele. Diziam uns: que quer dizer esse tagarela? Outros: parece que é pregador de novos deuses, pois lhe anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram-no ao Areópago e lhe perguntaram: podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que trazes aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Quando o ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: a respeito disso te ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. Então está aqui, né? Os discípulos de Epicuro rejeitaram os ensinamentos de Paulo, justamente quando ele falou sobre a ressurreição, ou seja, da vida depois da morte, né? Rejeitaram Paulo. Sendo assim, a acusação de falta de originalidade e de influências helenísticas cabem para ambas as posições. Porém, os que defendem que a alma é imortal têm a vantagem de não encontrar nenhum apóstolo tendo suas doutrinas rejeitadas por platonistas, por exemplo, por discípulos de Platão, e de poderem se fundamentar em ensinamentos do próprio apóstolo Paulo, tal como segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8 ao 10. Abre aspas para o apóstolo. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. E também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então aqui, a perenidade da alma, a vida da alma depois da morte física, está aqui. E isso foi uma objeção. Agora a segunda objeção, né? Para que intercessão? Por que Deus precisa de interceder? Por que Deus não age direto? Por que você não vai direto a Deus? Quem já não ouviu isso, né? Por que você não vai direto a Deus? Para que você precisa de intercessor? Então tá. Para responder isso, eu digo o seguinte: Deus não lança a mão de intercessores por necessidade. Isso se dá porque é assim que Deus quer que seja. Um católico não pede intercessão de alguém, vivo ou morto, porque acha que Deus não pode ouvi-lo, mas antes o faz porque é assim que Deus demonstra seu amor por nós, possibilitando que cada ser humano possa contribuir para seus desígnios, para a salvação, para o conforto, para a conversão, para a ajuda, etc. Isso é interceder, contribuir para os desígnios de Deus, porque Ele assim o quer. Isso inclui até mesmo Jesus Cristo, né, que teve como intercessor entre Ele e o Pai anjos, por mais de uma vez. Então até Jesus teve anjos que intercederam para Ele diante do Pai. A primeira passagem que mostra isso é a tentação do deserto. Ao final da tentação do deserto, quando o demônio deixou. Mateus 4,11 vai dizer o seguinte: em seguida o demônio deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Ele foi servido por anjos. Por que não foi direto a Deus? Por que Deus não veio ao socorro dele? Por que precisou de anjos? Não é porque ele precisou, é porque ele quis, Deus quis. Os anjos quiseram interceder por ele. Não é questão de necessidade. Marcos 1,13 vai dizer a mesma coisa a respeito dessa passagem, né? Aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviram. Então aqui Jesus tendo a intercessão de anjos. E a segunda passagem é lá no Getsemane, quando o apóstolo Lucas vai dizer que ele suou sangue, né? De tão angustiado. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Então é isso. Quando te perguntarem por que você tem intercessor, por que você não vai direto a Deus? Quem nunca, né? Quem nunca teve essa pergunta? Responda. Sem peso na consciência, responda o seguinte:
Se o próprio Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, teve a graça de ser atendido pela intercessão de 2 anjos, por que eu não faria o mesmo? Então é isso, fica a reflexão. Aqui eu encerro o vídeo.